Preciso divulgar. Não estávamos na bancarrota. Eu quero saber qual é a biodisponibilidade de cada genérico. Se isso não acontece noutros países, o problema não é meu. Mas a FDA, sabe o que é que disse num artigo de há uma semana? Já que me obrigam a ler, eu vou ler, porque eu não leia quero... muito, doutor. Eu não quero... Não, só uma frase, para as pessoas perceberem que nós temos sustentação científica quando falamos desta questão. Em geral, os fármacos genéricos são vendidos por um lucro muito baixo. E, portanto, são produzidos com tão pouco custo quanto possível, usando as fábricas mais antigas e menos eficientes, mais suscetíveis à contaminação por partículas e material biológico. Estamos a falar da FDA e estamos a falar de um artigo da New England Journal of Medicine, que é a revista mais conceituada a nível mundial e que é de 1 de novembro de 2011. Não estamos a falar de nada anacrónico, mas deixe-me falar sobre o Infarmed. Eu queria falar sobre o Infarmed. O que é que quer dizer sobre o Infarmed? Não confia no Infarmed? Você não confia no Infarmed? Confio criticamente. Olha, eu hoje... Olha, o Infarmed, que diz que defende os doentes e regula o mercado, eu hoje andei a fazer mais umas pesquisas no site e aprendemos sempre quando fazemos umas pesquisas no site. Olha, da molécula omeprazol, temos do mesmo laboratório, se quiser eu mostro-lhe, do mesmo laboratório, 20 mg de omeprazol 56 comprimidos por 4,79 €. 20 mg de omeprazol 56 comprimidos, 33,24 €. E porquê? Não sei, pergunta ao Infarmed, que não regula o mercado. Aliás, está na sua lei orgânica, está nas recomendações da Troika, mas o Infarmed não regula o mercado. Quer vir ver aqui comigo? Venha cá ver comigo. Isto é do site do Infarmed 2. Deste laboratório, 4,79 €, 56 comprimidos, 20 mg de omeprazol. Sim. E do mesmo laboratório, 33 €... Quantos comprimidos? 56 comprimidos, 20 mg de omeprazol. Então e aqui não eram também 56? É a mesma coisa, do mesmo medicamento, custa 7 vezes mais. Mas são o mesmo número de pastilhas e tudo? É o mesmo número, custa 7 vezes mais. O Infarmed nem sequer o mercado regula. Não é especialista a dar com a lupa. Não é só pode ser uma gralha, não é? Mas realmente só pode ser uma gralha, porque é o mesmo número de pastilhas, o mesmo laboratório. Afinal, o Infarmed o que é que se gralhas. passa? Uma gralha, o Sr. Bastardo agora resolveu Sabem quanto é que varia? Sabem quanto é que varia? Bem, dizer aos doentes, quando forem comprar o omeprazol, só comprem o de 4 € e tal. Não comprem o de 33 €. Fátima, uma coisa lhe garanto, os farmacêuticos vendem-lhes o de 4 €. Não vendem não, Sr. Bastonário. Não vendem não, porque eu tenho aqui a participação de um colega que foi à farmácia com uma receita de omeprazol, passada por um colega omeprazol princípio ativo. Ia na farmácia vender-lhe omeprazol da marca A. Custava 19 € e tal. E ele disse, quero o mais barato. Depois do farmacêutico, enfim, com alguma relutância, ir ao computador ver qual era o mais barato, deu-lhe o omeprazol B, 4 € e tal. Uma diferença de 15 €. A primeira venda da farmácia não foi o mais barato, foi um dos mais caros. Sabe porquê? Porque tem mais lucro. É legítimo, eu não estou a criticar o lucro, mas é a realidade. São os conflitos de interesses. São os conflitos de interesses das farmácias. Inclusivamente, o que possa vir a acontecer é o princípio ativo ser substituído na farmácia por um outro princípio ativo, equivalente mais caro. Aliás, sempre o mesmo que eu perguntei e, portanto, conferência de faturas. O Ministro da Saúde quer poupar e ainda vai a ter aumento de despesa. Sempre o mesmo princípio ativo. Não, o Ministro da Saúde não tem problemas porque paga pelo preço de referência. Quem paga mais é o doente. Por isso é que o Ministro da Saúde, infelizmente, não está tão preocupado com isso. Está na lei que a farmacêutica tem que vender o mais barato. Mas espera, não está na lei, não. Não está na lei, não. Na proposta está, sim. Aliás, os farmacêuticos até se recusam a vender. É desagradável falarmos destas coisas. É desagradável falarmos destas coisas, mas como o Sr. Bastonário puxa o tema, eu digo, recusam vender os mais baratos. Ó, Sr. Bastonário, porque dizem que estão sempre esgotados. Desculpa, o Sr. Bastonário sabe o que é que aconteceu no Correio da Manhã do dia seguinte. Sabe o que isto é o parecer da Ordem dos Farmacêuticos. Este é o parecer. Quer lê-lo, Fátima. Agora não quero ler mais nada. Quer ler. Já li foi no tudo Correio da esta Manhã do dia semana. seguinte. Foi um desmentido dessa notícia. Está aqui o parecer da Ordem. Essa notícia é errada. Ó, Sr. Bastonário, eu Está sei aqui o bem o que é parecer que da Ordem dos escrevemos. Farmacêuticos. Paulo Moraes, vamos lá ver. Está aqui o parecer da Ordem dos Farmacêuticos. Os farmacêuticos não querem ser obrigados a vender. Não quer pregar, mas não prega, porque tem que ver o Correio da Manhã do dia seguinte. Sr. José Moraes, agora desculpe, mas agora não vai ler mais nada. Não, Sr. Bastonário, as pessoas
bastonários. Agora tocou-me a minha. Façam favor. ler esta frase do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Vamos começar aqui uma discussão que não tem fim. Agora tocou-me a mim as suas pesquisas. Deixe-me ler a sua frase. Está com receio que eu leia a sua frase? Não, o Sr. Bastonário pode ler tudo o que quiser. Agora, o que eu lhe digo é o seguinte. Esse é um segundo parecer do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos para o Ministro. Para quem conhece um primeiro parecer, portanto, não descontextualize. Não descontextualize. Está assim escrito. E olha, assim escrito. para quem conhece o primeiro parecer... Deixa eu ouvir a frase, então, já que estamos a ouvir. Para quem conhece o primeiro parecer e para quem conhece uma conversa tida com o Sr. Ministro. Portanto, posso ler a frase? O Sr. Bastonário pode descontextualizar o que quiser e vai ler a frase de seguida. O Correio da Manhã também descontextualizou e no dia seguinte repôs a verdade. Portanto, o Sr. Bastonário não é sério trazer esse Correio da Manhã sem trazer o seguinte, o dia seguinte. Isto é escrito pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Não é preciso. Não é sério. Não é sério trazer o Correio da Manhã sem trazer o dia seguinte. Não nos parece minimamente aceitável que exista a obrigação da farmácia dispensar o medicamento de menor preço no mercado. Foi escrito pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Assim, dessa maneira. Senhor professor José Moraes... Leia a frase completa e leia o que está antes. Já disse que foi desmentido no dia seguinte. Não, Sr. professor José Moraes, diretor da Faculdade da Universidade de Lisboa e é coautor da Guideline Europeia sobre bioequivalência dos medicamentos. Bom, como é que o senhor responde ao que diz o Bastonário dos Médicos? Ora bem, muito boa noite. Com base nos seus muito obrigado por esta oportunidade. Eu gostaria apenas de referir alguns aspectos relacionados com o gráfico que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos apresentou. Aquele gráfico é feito por quem nunca viu um ensaio de bioequivalência. Eu, que já vi dezenas, se não centenas, de ensaios de bioequivalência, e os ensaios de bioequivalência são feitos não só para os genéricos, mas também para os medicamentos inovadores, é necessário provar a bioequivalência entre a formulação que chega ao mercado e a formulação com que foram feitos os primeiros ensaios clínicos, porque o desenvolvimento chamado galénico, ou seja, o desenvolvimento do comprimido, é uma questão complexa e que, portanto, não se faz de um dia para o outro e, portanto, os primeiros ensaios clínicos feitos no medicamento de marca são depois validados mais tarde com um ensaio de bioequivalência que segue exatamente as mesmas regras que o ensaio de bioequivalência para genéricos. O que o Sr. Bastonário apresentou é uma fantasia, como disse o nosso diretor do Infarmed, presidente do Infarmed. De facto, os intervalos de confiança, o intervalo de confiança que é estabelecido para um medicamento genérico, quando é comparado com um medicamento de marca, é da ordem de grandeza de 10% a 15%. O que significa que o ponto médio tem que estar muito mais próximo dos 100% do que ali está. O artigo da FDA, que é insuspeito, a FDA é insuspeita, apesar de dizerem que mudou o intervalo, a confiança, a nível de confiança de 95% para 90%, não é verdade. Eu li, alguns num escrito da Ordem dos Médicos, que as autoridades, para favorecer a entrada de genéricos, tinham mudado o nível de confiança estatística de 95% para 90%. Não é verdade. Não, o nível é de 95% e o que se trata é de 2 testes T nos extremos do intervalo. Agora, o que foi apresentado não é de maneira nenhuma a realidade. Eu conheço dezenas, centenas de ensaios de bioequivalência, o intervalo de confiança anda à volta de 10%, o que significa que o intervalo, que a diferença máxima possível entre dois genéricos que são equivalentes com o medicamento de marca, a diferença entre eles máxima é à volta dos 20%. Daqui a pouco, e, portanto, eu dar-lhe outra vez... Os 45% é uma fantasia. Já lhe dou não a palavra existe. Outra vez. Não existe. Aliás, o artigo da FDA aponta para valores muito mais baixos. Microfone Teresa Rodrigues, médica, também internista. Bom, creio que a doutora também, como todos os médicos, tem que prescrever, tem que fazer o estudo do seu doente e sei que o faz de uma forma muito rigorosa e exaustiva. O que é que lhe parece tudo o que está aqui a ser dito? Tem alguma relutância em que lhe troquem também a receita depois na farmácia, o princípio ativo ou não? Tenho muita, mas primeiro quero agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar os dois bastonários e os presentes e a quantidade de portugueses que nos estão a ver esta hora.
E queria explicar-lhes uma coisa. Tudo aquilo que ouvi até agora foi muita teoria. Eu não estou habituada a tratar com a teoria, estou habituada a tratar com a prática. Eu vejo cerca de 1.500 doentes por ano na consulta de hipertensão e risco cardiovascular do meu hospital, que é o Hospital de Santarém. Sou especialista de hipertensão para a Sociedade Europeia de hipertensão, portanto tenho realmente muitos doentes depois também na enfermaria, tenho um tempo de enfermaria, sou internista, é aquele médico que faz o pilar do hospital, é o médico que tem que integrar tudo o que se passa com o doente, vejo doentes de enfermaria, vejo doentes na consulta externa, vejo doentes na urgência. E tudo aquilo que eu ouvi até agora foi teoria, e teoria é teoria, prática é prática. Eu posso lhe contar aquilo que se passa na minha prática clínica e aquilo que eu faço com os meus doentes. É assim, o que eu acho em relação a esta lei, eu posso lhe confessar que li pela primeira vez a lei quando recebi este convite, porque obviamente a minha vida profissional não me permite tempo para andar a ler leis que só vão entrar em vigor em janeiro e, portanto, eu ainda não tinha lido a lei. Achei, de alguma maneira, fiquei chocada com o que li. E vou-lhe dizer porquê. Fiquei chocada primeiro pela redação, porque diz que o doente tem o direito de optar. Isto parece que voltámos aos tempos da senhora Ministra Leonor Beleza, cuja intenção primeira era estragar a relação entre os médicos e os doentes. Felizmente não conseguiu e felizmente os doentes confiam nos seus médicos. E isto é uma coisa que não há ordem de farmacêuticos nenhuns, nem bastonário nenhum, nem farmacêutico nenhum que consiga abalar. Porque a relação médico-doente é fundamental e, uma vez estabelecida, não há nada que a impeça, porque eu tenho a certeza que se prescrever um medicamento ao meu doente, ele chega à farmácia e diz que quer aquele medicamento e ninguém lhe vende outro, porque ele não deixa. Porque, antes disso, eu tive com ele uma conversa que começou por ser uma avaliação da doença dele, da história clínica dele, vi-lhe a pressão arterial, pensei em todos os outros fatores de risco cardiovascular, na diabetes, na dislipidemia, avaliei o risco cardiovascular global do meu doente e escolhi para ele um plano de tratamento. Escolhi uma pressão-alvo, escolhi um controle de diabetes ideal, pensei se era um doente novo, se era um doente idoso, pensei se ele tinha uma esperança de vida de 30 ou 40 anos e se ia ter doença hipertensiva e doença sobre as suas artérias durante 30 ou 40 anos e pensei que se era um doente acamado, temos até guidelines recentes para tratar os idosos, que se calhar a minha abordagem seria outra. Eu, médica, na minha função de ato médico e na confiança que estabeleço com o meu doente, o final do ato médico é a prescrição. E quem decide a prescrição e o ideal no fim de tudo isto, para o seu doente, é o médico que o vê, não é mais ninguém. Está bem, mas ao prescrever um princípio ativo, parece que isso não está em causa, diz aqui o bastante dos farmacêuticos, e bem, é que é assim, ao definir o princípio ativo, qual é a diferença em alterar-se depois na farmácia o princípio ativo? Porque é assim, não pode depois do doente sair da consulta, de ter estabelecido a relação médico-doente que eu lhe disse, que é o primeiro fator para a aderência ao tratamento, e sem aderência ao tratamento não há compliance, não há eficácia dos medicamentos. O doente não adere, nada serve. E o doente adere, se compreende para que é que está a fazer um medicamento, por exemplo, para uma doença assintomática, que não dá sintomas, como a hipertensão, e quando dá sintomas, são efetivamente os AVCs, são os infartos e são os eventos finais. Ora bem, um doente destes estabelece uma relação de confiança com o médico, não é de maneira nenhuma. Doutora, mas o princípio ativo que é substituído na farmácia é o mesmo. O medicamento quem tem está um na princípio farmácia, ativo. desculpe Fátima, quem está na farmácia não é um farmacêutico 99% das vezes. Pelo menos na minha cidade não é. Farmacêuticos a trabalhar nas habitualmente farmácias ajudantes de farmácia, são pessoas técnicos de farmácia e é assim, se vamos falar concretamente, e são às vezes farmacêuticos que são eles mesmos, eu tenho experiência própria, que dizem, olha que se calhar não é muito bom comprar estes dois medicamentos, sabe? Porque efetivamente, se calhar vai dá-los a um idoso, isto aconteceu a mim, numa farmácia da minha cidade, eu fui comprar 2 antibióticos e o farmacêutico disse-me, olha senhora, tenha muito cuidado, não me conhecia, era novo. E disse, olha, senhora, tenha muito cuidado porque se dá estes 2 antibióticos a este senhor idoso, isto dá mau resultado. E eu dei-lhe corda e perguntei, que mau resultado pode dar? Pode eventualmente ter problemas de rim e problemas de fígado. Ora bem, a prescritora era eu e obviamente disse-lhe, isto é o indicado para este doente. E é assim que isto funciona, seja com princípio ativo, porque se o doente me vier dizer que tem problemas económicos, Fátima, eu digo, muito bem, então se ele tem problemas económicos, a gente tenta dar-lhe um genérico. Eu concordo com o Zé Manel que os genéricos não são iguais entre si e não são iguais aos produtos de marca. A doutora, na conversa prévia que tivemos ao programa, comparou com uma espécie de bacalhau à Brás. É exatamente. Então explique lá o que é esse bacalhau à Brás. Eu, a partir de janeiro, vou-te contar a conversa do bacalhau à Brás que surgiu com o doente que vem comigo, que é a Hortense.
É assim, eu tive que explicar à Hortense o que era, efetivamente, a diferença entre um princípio ativo e um medicamento. Quer dizer, até hoje ela está habituada a chegar à minha consulta, leva as receitas e eu nunca tive de lhe explicar mais nada. Olha, está aqui a receita, está aqui o medicamento. Se há necessidade, se eu posso, ou se eu acho que o doente deve fazer genérico, ponho a cruz que tenho lá para assinalar que pode ser trocado na farmácia por um genérico. Pronto. Agora tive que explicar. E então como é que eu expliquei? Eu disse, olha, isto é tal e qual como um cozinhado. Experimente, pense que está a fazer bacalhau à Brás. O princípio ativo é o bacalhau. O bacalhau existe nos genéricos, nos medicamentos de marca, em qualquer genérico. Em todos está lá o bacalhau. Pode ser para louco. Pode ser para louco. Começa por aí. Pronto, a gente já pressupõe que será, confiando no Infarmed e confiando em todas as estruturas que a gente sabe perfeitamente que não pode confiar, na prática, que é mesmo assim, o que acontece é que, efetivamente, todos levam bacalhau. Mas depois, a seguir, é preciso ter batatinhas finas, portuguesas, de palitos, boas para lhe juntar e ovos caseiros. E depois uma salsa boa para fazer um bom bacalhau à Brás. Porque se quiser fazer bacalhau à Brás com muito menos dinheiro, junta-lhe ovos que são em pó e junta-lhe, efetivamente, batatas de supermercado, de marca, de linha branca, todas comprimidazinhas, e a seguir junta-lhe salsa da que quiser. E naquilo, no fundo, chama-se bacalhau à Brás. É assim que isto funciona. E foi assim que eu expliquei à Hortense o que é que se passava e como é que isto funcionava. E explica a todos os meus doentes. E, aliás, estou a fazê-lo aqui, já me evito a fazê-lo para aqueles que eu vejo todos os dias. E isto, tudo aquilo que se falou agora foi teoria. Prática não é isto. E prática não é isto porquê? Eu tenho, por exemplo, um outro doente que está ali atrás e que, efetivamente, é um doente muito especial porque tem todas as complicações de uma hipertensão grave numa idade média da vida, portanto, teve um problema de saúde gravíssimo e que tem, obrigatoriamente, que ter uma terapêutica antihipertensora num grau muito elevado. Tem que ter uma tensão muito bem controlada, tem que ter muitos outros medicamentos, nomeadamente anticoagulantes, tem que ter várias terapêuticas ao mesmo tempo. E o que é que acontece? Acontece que um dia, por acaso, se lhe acabou o medicamento de marca que ele fazia e experimentou tomar o genérico que tinha em casa, porque eu tenho 2 pais idosos que fazem genéricos, portanto, eu prescrevo genéricos, e sou a primeira a dizer que posso prescrever genéricos em determinadas condições, mas não prescrevo genéricos a um doente que teve, por exemplo, este tipo de quadro clínico, a quem eu preciso ter a confiança absoluta, mas absoluta, que não depende de biodisponibilidade e não depende de nada, eu preciso ter a confiança de que ele está a fazer a melhor terapêutica que existe. E o que é que aconteceu quando tomou esse genérico? Quando aconteceu, o que aconteceu foi que ele tem que ter uma frequência cardíaca à volta dos 50 e passou a ter 70. Percebe? Portanto, ou seja, efetivamente... Isso deve-se a quê, doutora? Isso deve-se ao facto do genérico que ele tomou não ser o produto que ele fazia habitualmente. E ele não toma habitualmente genéricos. Não toma nenhum, porque o doente vai ter uma doença hipertensiva, vai ter dislipidemia, vai ter diabetes, vai ter... Muito bem. Doutora, há aqui uma pergunta pertinente por parte dos bastonários farmacêuticos. A doutora notificou o Infarmed dessa alteração? Não, porque nem eu nem médico nenhum notificamos o Infarmed. Mas tem que notificar. Posso falar nas notificações? É por isso que os médicos não têm por hábito de notificar esses efeitos adversos. Sim, senhora, reconheço a minha culpa como reconheço a todos nós. Nem temos tempo nem hábito. Ninguém nos ensinou. Bom. E eu tenho 51 anos e agora vai ser difícil aprender. Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas garanto uma coisa. Não pode falar das notificações agora, porque eu tenho que ir fazer aqui um curto intervalo e voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras. Um debate muito importante e muito delicado sobre a qualidade e dos medicamentos que tomamos e que estamos, portanto, a ingerir. Até já.